Nos 3 primeiros episódios mostramos como a euforia construiu as condições para o colapso do agro brasileiro. O boom que mascarou riscos, o crédito que entrou mais rápido que a análise e a ilusão da linearidade que contaminou todas as planilhas. Agora entramos no segundo bloco da série, a engenharia da dívida. E é aqui que o problema se torna técnico. Se esse conteúdo faz sentido para você, segue a Cronos nas redes e compartilha com quem precisa dessa leitura. E se você está chegando agora, vale começar do episódio 1. A narrativa dominante sobre a crise do agro diz que o produtor se endividou demais. E é uma explicação simples, conveniente, mas incompleta, porque o problema central não foi o volume da dívida, foi a arquitetura dela. Existe uma diferença fundamental entre dever muito e dever errado. Uma empresa pode ter um passivo imenso, perfeitamente saudável, desde que a estrutura desse passivo esteja alinhada com a sua geração de caixa. Mas no agro brasileiro, esse alinhamento simplesmente não existia. Vou dar um exemplo concreto para ficar claro. Imagine um produtor que comprou uma fazenda. A fazenda vai gerar retorno ao longo de 15, 20 anos. É um ativo de longo prazo. Agora imagine que esse mesmo produtor financiou essa compra com um custeio de 12 meses. A conta simplesmente não fecha. Ele assumiu uma obrigação de curto prazo para pagar um ativo que só vai se pagar no longo prazo. É como você financiar um apartamento com cartão de crédito. O ativo é bom. O que está errado é a estrutura desse financiamento. E isso aconteceu em escala massiva no agro brasileiro. Investimento em terra, maquinário, tudo financiado com linhas compatíveis com custeio, expansão diária bancada com crédito de safra. A urgência de crescer era tanta que ninguém parou para se perguntar: será que esse prazo faz sentido para esse ativo? O segundo problema de estrutura foi a indexação. Operações foram montadas como pós-fixadas, atreladas de algum modo ao CDI para uma atividade que gera caixa 1-2 vezes ao ano. Já o CDI é uma taxa que se move todo dia. O custo financeiro muda mês a mês, mas a receita do agro se concentra na colheita. Esse descasamento entre natureza do passivo e a natureza do fluxo é a raiz do problema. Uma coisa é ter uma despesa variável quando sua receita é mensal e previsível. Outra coisa completamente diferente é ter uma despesa variável quando sua receita é sazonal e incerta. O terceiro problema foi a ausência de separação entre tipos de passivo. Custeio, investimento, capital de giro, tudo entravam na mesma conta. O produtor tomava crédito para plantar, para comprar, para cobrir despesas correntes e tudo isso virava uma massa única de dívida sem distinção de prazo, taxa, finalidade. Quando tudo se mistura, a gestão se perde. Não dá para saber o que é urgente, o que é estrutural, não dá para priorizar. Não dá para negociar adequadamente, porque nem o produtor sabia exatamente qual era a composição do passivo. O resultado era previsível. Pressão de pagamento concentrada nos piores momentos, parcelas vencendo quando o caixa estava baixo, obrigações de curto prazo cobrindo investimentos de longo prazo. E qualquer variação adversa, seja no preço, no câmbio, nos juros ou na produtividade, transformava uma operação aparentemente viável em uma crise de liquidez imediata. Isso não é um problema de excesso de dívida, é um problema de engenharia financeira. É o que acontece quando a estrutura de passivo ignora o ciclo do ativo. E é um problema que poderia ter sido evitado com planejamento adequado. Estruturar dívida para o agro exige separar cada tipo de passivo por natureza. Custeio é curto prazo, alinhado com a safra. Investimento a longo prazo, alinhado com a maturação do ativo.
Capital de giro é permanente, dimensionado para a operação. Quando cada obrigação tem o prazo certo, a taxa certa e a finalidade certa, a dívida se torna sustentável. O produtor sabe o que paga, quando e por quê. O banco sabe o que financia, com que risco. A relação se torna transparente e gerenciável. Quando tudo se mistura, o colapso é questão de tempo, não de si. O problema nunca foi volume da dívida, foi a arquitetura. Estruturar dívida é o que a Cronos faz. Separar passivo por natureza, alinhar prazo com geração de caixa, proteger liquidez. Mas mesmo uma dívida bem estruturada pode se tornar insustentável quando uma variável explode. E no caso do agro brasileiro, essa variável foi o juro. A armadilha dos juros é o tema do próximo episódio.